Senhor. Vou compartilhar vários textos aqui do livro dos Atos dos Apóstolos, todos eles no capítulo, todos não, uma boa parte no capítulo 27, outras no capítulo 28, que já é uma parte adiantada dos Atos dos Apóstolos. Talvez vocês vão estranhar um pouco a tradução, mas eu peguei a Bíblia que eu estava rezando esses dias, e aí é a tradução da Bíblia de Jerusalém. É um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo, você pode acompanhar. Eu queria que você abrisse muito seu coração, porque essa palavra é uma palavra já de orientação para a nossa vida, para o ano que vem, para a gente já entrar nesse mês de novembro, que é o mês Filhos de Sião, não só para receber graças, mas para nos tornarmos uma verdadeira graça na mão de Deus. Eu queria pegar já no capítulo 27, Atos dos Apóstolos 27 e 21. Havia muito tempo não tomávamos alimento. Então Paulo, de pé no meio deles, assim falou: amigos, teria sido melhor terem me escutado e não sair de Creta, para sermos poupados deste perigo e prejuízo. Apesar de tudo, porém, exorto-vos a que tenham ânimo. Não haverá perda de vida alguma dentre vós, a não ser a perda do navio. Pois esta noite apareceu-me um anjo de Deus, ao qual pertenço e a quem adoro, o qual me disse: não temas, Paulo, tu deves comparecer perante César, e Deus te concede a vida de todos os que navegam contigo. Por isso, reanimai-vos, amigos, confiai em Deus, que as coisas ocorrerão segundo me foi dito. É preciso, porém, que sejamos arremessados a uma ilha. Palavra do Senhor. Olha só. São Paulo era um prisioneiro. Estava sendo levado para a prisão. Para a prisão. Em Roma. Portanto, ele não era um condutor do barco, ele não era nenhuma pessoa importante, ele era um nada, alguém jogado no convés, provavelmente jogado lá embaixo, naquelas coisas piores que haviam para ser. Mas a autoridade que ele tinha vinha do Senhor. Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, e a minha e a de todos nós no grupo de oração, é que nós precisamos fazer uma grande mudança na nossa vida para nos revestirmos da autoridade do Senhor, não da autoridade do mundo. A autoridade do mundo a gente obtém de diversas maneiras, eu até posso dizer que tem um pouco hoje, não serve para nada. Na tua casa você pode não ser a pessoa mais importante, não é aquele que paga as contas, ou você não é a pessoa que mais escuta, ou é a pessoa que talvez tenha menos valor. Não se importe com isso. Se revista do Senhor, para na hora H você poder falar. Imaginem São Paulo levantando, o barco estraçalhando na tempestade, todo mundo há 10 dias sem comer, porque o barco ia para um lado, o barco ia para o outro, provavelmente eles estavam vomitando direto. Mais do que isso, ninguém tinha como fazer comida, todo mundo desesperado, segura a lona da vela, corre nos remos, todo mundo desesperado. Naquela hora estava todo mundo procurando se salvar. E São Paulo fala: olha gente, antes de sair eu falei para vocês não virem, que era para vocês não tomarem prejuízo e salvarem as suas vidas. Ninguém me ouviu, mas é lógico que não iam ouvi-lo. Ele era um preso. Quem é que ouvia a orientação do preso? Só tinha entendido. Os entendidos, as pessoas que acham que sabem das coisas, costumam não dar ouvido para as coisas do Espírito. Muitas vezes nós batemos a cabeça porque a gente só quer seguir aquilo que a nossa inteligência ou aquilo que o entendimento do mundo nos diz.
E o Senhor nos chama, nos sacode e fala: para, tenta ouvir um pouco o mundo espiritual, aonde meu filho Jesus pode te conduzir. Mas é duro, gente. É ou não é? A gente tem dificuldade de abrir mão daquilo que é lógico para seguir algo que vem de Deus, até porque a gente fica: será que é de Deus? Será que esse preso está falando uma coisa que é de Deus mesmo? Por que eu vou acreditar nele? E o incrível é que naquele momento Paulo fala: olha, eu avisei vocês podiam ter se livrado de duas coisas: de perder a vida e de ter prejuízo. E aí ele diz: prejuízo já não tem mais jeito de salvar, porque esse barco vai para o brejo, esse barco vai ter que ser atirado numa ilha aí, tomara que apareça uma ilha no meio da tempestade para a gente se salvar. Mas a vida de vocês, Deus mandou um anjo dizendo: aguenta, Paulo, tua missão vai ter que cumprir, e eu vou te dar de presente a tripulação. Então, andar com as pessoas que andam com Deus é um bom negócio, porque salva a nossa vida. Podemos não salvar os nossos negócios, mas salva a nossa vida. E aí eu quero dizer para você, falar para a pessoa do teu lado: tua vida vale mais que qualquer dinheiro. Que qualquer dinheiro. Tem muita gente nos dias de hoje perdendo a vida por causa de dinheiro. Tem muita gente que por causa de dinheiro fica doente, porque está colocando importância demais no que tem importância de menos. A gente tem vergonha de dever, claro. Não é? Quem não é trambiqueiro tem vergonha de dever mesmo. A gente tem vergonha de que as pessoas não acreditem na gente e achem que a gente está dando uma de migué para enganar. A gente tem vergonha de parente. A gente tem vergonha de amigo porque acha que estão melhor e que vão julgar a gente. A gente olha muito para o lado de fora. E o Senhor fala: para, tua vida vale mais. E vida agora não é só vida de respirar, é vida que Deus nos concede. Deus é maior que isso tudo. É maior que isso tudo. Senão aquelas pessoas que têm que sair daqueles países que estão lá em sofrimento e saem com a roupa do corpo mal e mal para poder se salvar, deveriam tirar a vida, né? Porque é melhor só sair com a roupa do corpo. Vale a pena, porque nada é mais valioso do que você. Do que você. Fale para você: eu tenho valor. Sou filho, sou filha de Deus. Tenho valor e muito. E muitos títulos, essas coisas passam tudo, gente. A gente se mata, fica nervoso por alguma coisa que você tem que fazer e não consegue. Para! Você tem valor pelo que você é. E não interessa o que os outros pensam. Está me ouvindo ou não? E acredita ou não? Pelo jeito mais ou menos, né? São Paulo dá esse aviso e fala para todo mundo: não adianta passar fome. Come, enche a barriga, não adianta se desesperar, come e espera. Só que o que mais me impressiona nesse texto é que no versículo 42 diz o seguinte, do mesmo capítulo 27. Veio então os soldados, o pensamento de matar os prisioneiros. Veio então aos soldados o pensamento de matar os prisioneiros, para evitar que algum deles a nado escapasse. Quer dizer, o barco estava se estraçalhando, iam perder tudo. São Paulo era um prisioneiro, tinha dito que a vida deles ia ser salva por causa dele. Inclusive eu quero chamar atenção para isso. Eu não li o restante no versículo em seguida, que São Paulo vira para o pessoal e fala assim: olha, não deixa ninguém fugir, porque se alguém fugir, nós não vamos se salvar. E aí, o capitão do barco falou assim: eu já não ouvi esse cara uma vez, agora eu vou ouvir. Cortou todas as amarras e jogou os botes na água, e todo mundo teve que ficar no navio. Porque tem gente que tem a tentação de fugir. Quando Deus mandar você fugir, fuja. Mas se Deus não mandar você fugir,
não fuja. Me ajuda? Fala aí para a pessoa do lado. Quando Deus não mandar você fugir, não fuja. Não fuja. Quando Deus falar para você, sai daqui, saia. Correndo, tem razão. Mas quando Deus não te falar isso, enfrenta. Enfrenta. Foi o que São Paulo falou para eles: ou vocês enfrentam, ou nós que ficamos morremos juntos. Porque aquele que foge, enfraquece também o que fica. Então, às vezes, além de você não fugir, você tem que grudar o outro e falar: vai ficar comigo. Não é aquela coisa de, faz o que você quer. Não faz não. Fala, vai ficar comigo, nós vamos enfrentar essa luta junto. Tem alguém que é da tua família, ou amigo muito próximo que estiver perto de você? Se tiver, gruda e fala assim, vai ficar comigo para enfrentar junto. Vai fugir não. Mas olha que coisa, mas olhem que coisa. Depois de tudo isso, depois de São Paulo ter dito que o barco ia se estraçalhar, passou na cabeça dos soldados o quê? Os prisioneiros vão fugir. Olha, todo mundo desgraçado e eles preocupados com os prisioneiros. Vamos matar os prisioneiros para não fugir? Olha que ideia brilhante. E aí o capitão não deixou. Vou ler aqui para vocês, ó. Veio então aos soldados o pensamento de matar os prisioneiros para evitar que algum deles a nado escapasse. Mas o centurião não é o capitão do barco, é o chefe dos soldados, querendo preservar Paulo, opôs-se a esse desígnio. Olha que o centurião não queria salvar os presos não, ele queria salvar só o Paulo. Ele falou, esse cara aqui, ó, esse cara é importante. Por isso que eu digo, fica com Deus, porque Deus vai inspirar até aquele que não conhece a Deus a ficar do teu lado. E vai salvar outros por tua causa. Veja que não foi o coração bondoso do centurião que salvou os prisioneiros. O centurião, por ele, os soldados queriam matar os prisioneiros, que matassem. Mas ele falou, se eu deixar, eles vão matar Paulo também, que é prisioneiro. Então, por causa de Paulo, eu não vou deixar matar ninguém. Então, a gente tem que ficar firme com Jesus, porque senão a casa cai. E se nós ficarmos firmes, os que estão conosco, mesmo que não tenham fé, serão preservados por nossa causa. Tem muita gente da tua casa que depende de você. Tem muita gente que convive com você que depende da tua fidelidade. E não adianta terceirizar. É contigo. É contigo mesmo. Talvez teus pais dependam de você, teus irmãos dependam de você, teu marido dependa de você, tua esposa dependa de você, teus filhos dependam de você, as pessoas que trabalham com você dependam de você. Se depende de você, fica fiel. Porque senão, o diabo vai pôr aquela inspiração que ele pôs na cabeça dos soldados. Vamos matar esses prisioneiros todos. Quem que o diabo queria matar? Paulo. Mas o diabo não liga de matar e perder tudo. O diabo não liga de destruir tudo. O centurião foi usado por Deus, mesmo sem ser de Deus. Por quê? Porque Paulo era fiel. E olha que incrível, gente, olha que incrível. Capítulo 28. Estando já a salvo, todos chegaram à terra, todos, os que sabiam nadar e os que não sabiam também. Inclusive aqui diz que os que nadavam foram primeiro, os outros ficaram segurando os pedaços de pau do navio estraçalhado, e todos se salvaram, nenhum se afogou, nenhum. E diz assim, estando já a salvo, soubemos que a ilha se chamava Malta.
os nativos trataram-nos com extraordinária humanidade, acolhendo a todos nós junto a uma fogueira que tinham acendido, isso por causa da chuva que caía e do frio. Tendo Paulo juntado uma braçada de gravetos, atirando-os à fogueira, uma víbora, fugindo ao calor, prendeu-se na sua mão. Quando os nativos viram o animal pendurado na mão, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois acaba de escapar ao mar, mas a vingança divina não deixou ele viver. Ele, porém, sacudiu o animal no fogo e não sofreu mal algum. Quanto a eles, esperavam que Paulo viesse a inchar, caísse morto de repente. Mas depois de muito esperar, ao verem que nada lhe acontecia de anormal, mudando de parecer, puseram-se a dizer que ele era um deus. Nas vizinhanças daquele local estava a propriedade do primeiro da ilha, chamado Públio. Este nos recebeu, nos hospedou benignamente durante 3 dias. Acontece que o pai de Públio estava acamado, ardendo em febre com desinteria. Paulo foi vê-lo, orou, impôs-lhe as mãos e o curou. Diante disso, também os outros doentes que se encontravam na ilha vieram ter com Paulo e foram curados. Palavra do Senhor. Não tem muita explicação, né? Vocês entenderam tudo, não é? O que eu quero explicar é, às vezes, e muitas vezes, quem anda com Deus precisa ver as coisas com o olhar do Espírito Santo. Se fosse nós, preso, embarcado, soldados querendo nos matar, fugindo a nado, uma víbora pica a gente ia achar que a gente é o povo mais azarado do mundo. Nós só íamos dizer que tudo está contra a gente. Nós só íamos olhar e achar que o mal estava vencendo. E era tudo uma grande estratégia de Deus. Os nativos acolheram eles de coração, mas eles iam esperar passar temporais, conseguir um barco e mandar eles de volta, Paulo preso para lá. De repente, uma víbora pica Paulo, e eles olham e falam: esse cara é um Deus. Aquilo que era um desastre, e eles julgaram e ficaram, imagina, eles ficaram só assim, olhando, né? Que hora ele vai cair duro? Vamos esperar. Daqui a pouco ele empacota. Vai inchar. Provavelmente alguém ali dava uma olhadinha na mão dele. Não inchou ainda. Vai inchar daqui a pouco. Vai tombar. Vai morrer. Vai não sei o quê. Eu acho até que se fosse aqui no Brasil era capaz deles fazer uma apostinha. Quanto tempo ele ia ficar vivo, quanto não ia. Quem dava o quê, não sei o quê. Já iam fazer alguma coisa. Já ia virar fofoca, o cara vai morrer, o cara era um bandidão mesmo, veja só. E o cara não morre, e o cara não morre. Quer dizer, Deus usou de uma coisa que parecia ser o fim, para ser o início. Vocês acham que o primeiro da ilha, o tal do Públio, teria chamado Paulo e todo mundo para ficar 3 dias lá, sabendo que ele era um prisioneiro? Quem é que leva prisioneiro para casa? Ainda mais que achavam até que ele era um assassino. Quem é que leva um assassino para casa? Que autoridade leva? Pois levou Paulo, porque o povo não estava dizendo que ele era um assassino, estava dizendo que ele era um Deus, que ele não morria, que ele era imortal. E aí Paulo vai para a casa do Públio, que era para descansar 3 dias, e chega lá, o pai do cara estava doente. Paulo reza por ele, o cara fica curado. E aí, em vez de descansar, a notícia se espalhou, né, Paulo? E levaram todos os doentes da ilha para ele. E todos foram curados, diz a palavra.
Vejam, primeiro, a gente tem que ouvir a Deus para bater menos cabeça. Segundo, a gente tem que ser fiel, porque Deus vai inspirar até os inimigos a salvar a nossa casa, por causa da nossa fidelidade a Deus. Terceiro, a gente tem que ter o olhar para perceber que muita coisa ruim que está acontecendo na vida da gente, de um e de outro, Deus vai fazer disso uma oportunidade de graça, de poder, de transformação, de vitória extraordinária. Conseguiram enxergar isso na vida de Paulo? Pois é para você também, é para mim também, na proporção daquilo que Deus tem para nós. Então, irmãos, sejam fiéis a Jesus, fiéis à oração, como no grupo de oração, fiéis à palavra, que eu insisto tanto, fiéis, para que Deus use teu inimigo, até para te salvar. O centurião não era bem um inimigo de Paulo, mas amigo ele também não era. Para Deus poder falar com você, e você não tem que seguir só a razão, eu não tenho que seguir só a lógica. Eu, como engenheiro, não fui treinado a seguir aquilo que eu não entendo. Eu gosto de entender as coisas, sabe? A pessoa diz assim, você mistura isso com aquilo, daquilo. Para mim é difícil isso. Eu tenho que entender o processo daquilo. Mas eu aprendi a me lançar em Deus. Eu não quero entender Deus, eu quero ouvir a Deus. E mais, quando eu não ouvir, eu quero perceber que as coisas que acontecem na minha vida, mesmo as ruins, mesmo a picada de uma víbora, vai ser instrumento de uma grande vitória na minha casa. Peça isso para Deus agora. Vamos ficar de pé, vamos pedir para o Senhor. Vamos pedir para o Senhor essas 3 graças. Vamos pedir para o Senhor essa unção de Deus. Eu garanto para você que mais do que cura, mais do que libertação hoje, mais do que Deus fazer aquilo que você está pedindo lá na vida de alguém, mais do que isso, a maior graça que você pode receber é essa de Paulo. De conseguir aprender a ouvir a voz do Espírito, a ser fiel para Deus poder salvar as pessoas próximas de você por tua causa. A mais do que isso, a conseguir perceber que as paredes que caem são importantes para você fazer a tua construção em cima da rocha, que é Jesus. Senhor, agora é teu momento, Senhor. Vê a entrega de cada um. Tu conheces o coração, eu não conheço. Não é o que falam, mas é o que está no coração agora, Senhor. Faz, Senhor, agora esse momento, Senhor, de tomada das nossas vidas. Eu entrego, Senhor. Eu entrego esse povo na tua mão agora. Eu entrego, Senhor, o grupo de oração Filhos de Sião na tua mão. Eu entrego, Senhor, a paróquia São Francisco na sua mão. Eu entrego, Senhor, os lugares por onde passamos na sua mão. Eu entrego, Senhor, esse mês de novembro na sua mão, um mês de doçura, de riquezas de misericórdia. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Do meu Senhor.
Eu creio nas promessas de Eu Deus. creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel No pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, Meus passos guiará.